vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, Pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. melhor. Sempre é motivo de muita alegria nós virmos a Rio do Sul conversar com os irmãos sobre os ensinamentos do Cristo. Nada melhor do que nós nos atermos a um pouquinho sobre as mensagens que ele deixou para nós enquanto passou aqui pela Terra há mais de 2000 anos atrás. Eu não poderia falar de outra coisa hoje que não fosse alguma coisa sobre família, principalmente sobre mãe, porque o domingo é o dia das mães, né? Então é natural que o Evangelho também ele é rico em informações, porque nós percebemos na atualidade muitas famílias, quando falamos família, nós estamos falando especialmente as mães, às vezes com seus corações apertados, às vezes com tristeza, porque os filhos, como algumas dizem, infelizmente eles crescem. A gente gostaria que o filho fosse nenenzinho sempre, né? E principalmente a mãe que recebe aquele serzinho ainda no útero e ali ele fica por 9 meses, depois ela fica cuidando daquela criança, o pai, claro, sempre ajudando de uma forma ou de outra, né? Mas a mãe é que está ali o tempo todo com a criança. E percebe-se hoje que muitas vezes esses mesmos filhos, essas mesmas crianças, esses nossos amores, por um motivo ou outro eles acabam se afastando de nós. E quando eu digo nós, eu quero sempre reforçar que é principalmente das mães. Porque o pai sente, claro que o pai sente, mas a mãe sente muito mais a ausência de um filho. E as mães, às vezes, elas ficam muito preocupadas com os filhos, porque eles vão embora, eles vão estudar. Alguns se casam, aí constituem as suas famílias, e a mãe vai ficando em segundo plano. Porque, vamos imaginar, se é um rapaz, ele é altamente dependente da mãe enquanto mora na casa. Mãe passa uma camisa, mãe faz uma comidinha boa, mãe faz o chazinho, a mãe cuida. Só que passa o tempo e essa mesma criança se torna um adulto, casa, e daí ele arruma uma outra mulher para cuidar dele. Que com toda certeza será a mãe também, mas dos filhos dele. Só que aquela primeira mãe, às vezes tem dificuldade em entender. Meu Deus, mas meu filho, aquela mulher lá agora, falando como se aquela mulher do filho fosse uma estranha na vida. E não é. Não é porque nós sabemos de antemão, tudo, absolutamente tudo, existe uma programação no plano espiritual para quando a gente chegar aqui na Terra a gente dar sequência àquilo que já foi programado. Esses nossos filhos, os filhos aqueles que por um motivo ou outro acabam saindo de casa, eles têm que seguir a vida deles. Mas nós gostaríamos de voltar nesse momento, enquanto eles estão em casa. E eu gostaria de aliviar o coração das mães, quando elas dizem, eu não sei mais o que fazer com essa criança. Quantas mães dizem isso, né? Quantas mães dizem, meu Deus, eu nem estou reconhecendo mais o meu filho. Às vezes ele fica sabido demais, às vezes ele fica desobediente demais. E nós imaginamos
que aquela nossa criancinha devia ser um deusinho. E às vezes não é um deusinho. Por quê? Porque ele começa na sociedade em que nós vemos. É a escola que ele vai. E hoje as crianças são todas, né? Já vão para a escola muito cedo. Ainda às vezes berçário, né? Porque pai e mãe trabalham. E essa criança vai criando a sua própria personalidade, ela vai criando as suas próprias vontades. E às vezes as mães quase que perdem o controle sobre os filhos. É muito comum a gente escutar isso hoje, principalmente nos atendimentos fraternos que a gente faz. Vêm as mães e dizem: eu não sei mais o que fazer com meu filho. Ele tem só 10 anos, tem 8 anos, às vezes já tem 15, 18, não importa a idade. O problema é mais ou menos parecido. E essas mães aflitas começam a se auto-questionar. À medida que aquela criança vai crescendo, vai tendo as suas vontades próprias, vai se afastando do pai e da mãe, e aí vem o problema da mãe, que a mãe começa a se culpar. A mãe começa a dizer: meu Deus, onde foi que eu errei com esse meu filho? Eu fiz tudo o que eu podia por essa criança e agora está aí. Às vezes eu nem sei onde é que foi, nem me avisa mais. Quer ver quando ele chega nos 18 anos, é a coisa mais chique do mundo. Não sei se vocês têm filho com 18 anos. Espetáculo, criança com 18 anos. Porque ele nem é, mas não é também do outro lado. Ele nem é criança e nem é adulto ainda. Só que ele tem momentos de adolescência e tem momentos de adulto. Tipo, eu me governo. Eu não sei se tem alguém com 18 anos aqui. Eu tenho que falar bem baixinho, senão eu vou apanhar dos que têm 18 anos. E a mãe, extremamente aflita, começa o questionamento, dizer: meu Deus, eu não tenho mais o controle sobre meu filho. E a gente pode dizer, com muito amor no coração: não tem mesmo. Mas e o que vai acontecer? Ele vai seguir a vida dele, é assim que funciona. Eu vou brincar com as mães agora, que agora algumas até são vó. Nós estamos falando de um jovem com 18 anos. E a senhora mamãe que se casou com 16, com 15, às vezes a mamãe que hoje já é vovó, casou com 17, era uma criança também, que podia estar brincando de boneca e já estava casando. Daí podia. Então a gente às vezes não olha as coisas que nós fizemos. Mas o Evangelho, ele dá alguns roteiros para nós, para que a gente não perca o controle sobre os filhos. Eu aprendi, num curso que eu fui fazer uma ocasião lá em Curitiba, e o instrutor disse para nós uma coisa extremamente simples: quem tudo dá é a mesma coisa que não dá nada. E quando esse homem disse isso, era um ex-padre, teólogo, parapsicólogo, psiquiatra, coisa nada aquele homem lá, sabido. Quando ele disse isso, quem tudo dá é a mesma coisa que aquele que não dá nada. Eu questionei. Eu disse: como assim? Tudo que eu faço pelo filho então não tem valor? Sim, claro que tem valor o que é feito pelos filhos. Mas tem que ter uma dose. Tem que aprender a dosar as coisas quando dá para o filho, porque senão perde-se o controle. Os filhos, desculpem a maneira com que eu vou colocar, é igual cachorrinho e gatinho. Se você dá confiança para o cachorro, chega meio-dia, ele entra na casa e fica trançando as pernas, você tem que dar uma garfada para você e outra para o cachorro. Porque senão ele fica para o lado de fora e fica chorando, fica brigando. Eu sei porque nós temos um rapaz cachorro chamado Spike. Todo meio-dia ele vem na porta. Aí a gente vai lá, e agora só para brincar com ele, fecha aquela porta. Mas ele sai numa disparada e vai para outra porta. Fica olhando, como diz: e eu? Não vou me dar uma comidinha? Criança é mais ou menos assim. Os jovens ficam nos testando o tempo todo. Só aqueles que têm filhos sabem disso. Os filhos, eles levam a cada um de nós, pais, principalmente as mães que convivem mais com os filhos,
levam às vezes ao limite. Eles vão testando até onde eles podem chegar. Com todo respeito às mães e aos pais, às vezes o pai e a mãe perdem o controle do filho. E o Evangelho é bem claro quando ele diz, e eu tenho que falar baixo por causa da garganta, senão daqui a pouco a dona Marli vai ter que vir aqui substituir. Olhem só o que o Evangelho fala no capítulo 14, é sobre o tópico a ingratidão dos filhos e laços de família, que nós estamos analisando. Olha só o que o Evangelho recomenda para nós e que às vezes a gente fica com peninha. Porque é meu nenê. Não é, mamãe? É meu bebê. Quando eu tenho bebê? 18. Daí a mãe diz, mas é o meu bebê. Eu gosto de falar da minha irmã. Ela até diz, não fala da tua irmã hoje. Mas eu vou falar. Minha irmã tem o bebê dela, sabe quantos anos tem? 38. Mas é o meu bebê. Eu digo, mas menina, quando é que você vai? É o meu nenê. É o único que tem em casa, os outros foram tudo já. E pai e mãe às vezes não percebe que chegou um momento que ele não está mais ajudando o filho, muito pelo contrário. Ele está limitando às vezes o progresso daquela criança que não é mais criança, que já está com 18, 20, 30 anos. Olha só a recomendação que o Evangelho diz para nós. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus. Mamães, vocês sabem o bichinho que tem em casa. Às vezes, a mamãe não quer enxergar. Desculpe o palavreado. A praguinha que está crescendo ali. Porque a mãe tem tanto amor por aquilo que está ali e não vê os defeitos. Não enxerga os defeitos. Olha só o que diz o Evangelho. Desde o berço a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. Já veio com aquela coisa querida que nós estamos dentro de casa. Quem é o meu filho efetivamente? Quem é aquela criança que pediu para reencarnar na minha família, entre aspas, no útero da mamãe? Quem é? Meu filho, nessa vida. E na outra o que foi? Então as mães às vezes ficam se questionando o porquê que certas coisas acontecem e esquecem de ler o Evangelho. Quando ele diz, é preciso aplicar-se em estudá-los. Estudar o filho não quer dizer dar coisa para o filho. Porque a criança quando chora a gente dá um bico, né? Quando a criança chora de novo, a mãe dá o seio para ele mamar. Quando a criança chora de novo, a mãe vai lá trocar a fralda. E quando ele não tem mais nada que dar, a mãe pega e fica. Não é assim que acontece? E ali, aquela criança começa a testar os limites da mamãe. E a criança, lá no subconsciente dela, já está programado e está escrito. Se eu chorar, ela vem correndo, quer ver? A mãe pega a criança no colo. Mas não é assim que acontece na casa dos senhores? É. E aqui diz, é preciso aplicar-se, a mãe principalmente. Eu disse que eu vou fazer uma palestra para as mães, no fim eu estou brigando com as mães, né? É preciso aplicar-se em estudar essas crianças. Por que essa coisa querida que eu tenho ali chora? Se eu dou bico não quer mais, se eu troco fraldinha não quer mais, se eu dou comida não quer mais. E por que ele chora? Porque ele está testando, mamãe. Ele quer ver onde a senhora para. Deixa aquela criança chorar uma hora ali. Ah, mas e quem é que aguenta ver uma criança chorar uma hora? Então pega ele no colo, balance e veja o que ele está criando. É assim que funciona.
Todos os males têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espiai, portanto, até os menores sinais que revelam o germe desses vícios. É melhor repetir, né? O que é a seragem da conversa aqui? Vou repetir. Porque senão a gente passa de carreirinha e daí diz, não entendi o que eu me disse. Vou repetir. Espiai, fique atento, traduzindo esse espiai, preste atenção até os menores sinais que revelam o germe desses vícios. Quais são os vícios? Egoísmo, orgulho. Eu preciso ficar atento quem é o meu filho. Quando eu dou um brinquedo para ele divide com os coleguinhas ou ele não deixa ninguém brincar com o brinquedo? Alguém tem filho assim? Não é para contar. O egoísmo, quando tudo tem que ser para ele. Quando senta para fazer a refeição, o primeiro pedaço de pão tem que dar para a criança, senão ela chora. O que nós estamos criando quando nós fazemos isso? Eu corto, brincar com coisa séria, eu corto um pedaço da mortadela, mas a primeira tem que ser dele, porque ele é egoísta, primeiro é meu. Quando eu vou fazer um frango, aquela partezinha do peito, ou o jogador, tem que ser da criancinha, caninha branca, e o pai velho tem que comer os pescoços. E diz, por quê? Porque é daquela criança, ora, ele é nenê, tem que dar caninha branca. E assim, desculpe as mamães, nós vamos criando monstrinhos dentro de casa. E aqui diz, no começo da conversa, desde o berço a criança manifesta esses instintos. Não é depois de adulto, depois de adulto não tem mais como segurar. Não tem aquela velha história que diz, já que acorda, como é, o boi foi que a corda vai junto, não é assim? Aí, a vaca vai o bezerro também. Aí o que acontece hoje que a gente vê as aflições das mamães? Meu Deus, meu filho com 17, 18 anos, já é ele que manda lá em casa. E manda mesmo, porque você não teve pulso lá enquanto ele era criança para dizer aqui quem manda sou eu. Cuidado, papai e mamãe. Vai chegar o momento que os filhos vão dizer, está na hora de você sair dessa casa agora, porque eu vou casar e vou morar aqui. A legislação brasileira, o Código Civil, proclamou a Constituição de 1988, ali é muito claro. A idade agora não é mais 21, é 18. Até 18 anos a criança ainda tinha, e tem como dizer, onde é que você mora? Porque até 7, 10 anos por ele, não, a minha casa é lá, porque é a casa dele, é o reduto dele. Lá, vamos pôr, dos seus 10 até os 18, onde é que você mora? Eu moro ali na casa dos meus pais. Mas eles não dizem, eu moro na minha casa, do mesmo jeito, não é assim? E quando eles têm, como esse meu sobrinho, 38, onde é que você mora? Não, minha casa é dobrando aquela esquina ali. A casa é dele. Cuidado, porque quando vamos chegar em casa, o filho vai estar de mão dada com a moça lá, dizendo, pai e mãe, é melhor vocês alugar, porque vocês não precisam mais dessa casa aqui. Aluga uma menorzinha, só vocês dois mesmo, não vou ter mais criança, e eu estou começando a minha vida agora, então eu quero morar aqui. E em choque. Alguns nesse momento estão dizendo assim, isso não acontece. Vá nos asilos para ver. Não precisa viajar. Vá aqui em Trombudo Central ali, Braço Trombudo, que tem aquele asilo ali na divisa. Vejam quantos pais estão ali enxotados pelos filhos e tomaram conta da fortuna. Às vezes é uma casa só que tinha. E por que isso aconteceu? Porque foi passado a mão na cabeça daquela criança. E quando quiseram segurar, não dá mais. Aí voltando, quando chega lá pelos 18, 19 anos, 20 anos, a mãe ou o pai ficam desesperados. O que eu faço com essa criança?
Como é que o irmãozinho disse ali? A vaca já voa e larga o bezerro junto. Porque você não vai mais ter controle sobre aquela criança. Porque dele já se governa, ele é maior de idade, às vezes já tem documento, carteira de motorista, essas coisas todas. Ele vai embora e acabou. A única coisa que os pais podem fazer quando chegam nesse ponto é olhar para aquele anjo e dizer: Deus te acompanhe, te ilumine e te proteja. E se a gente sabe que a coisa está feia, cuidado que lá tem um buraco. Pois ele saiu capaz de olhar para trás e dizer: que buraco coisa nenhuma, você vê coisa que não existe. Quantas vezes a gente escuta dos filhos? Quantas mães escutaram ou escutam dos filhos? Ô mãe, você vê coisa onde não existe. Não é assim que as mães escutam? Só quando ele cai no buraco e que ele sai do buraco, ele diz: putz, caí no buraco. Daí a mãe, com muito amor, disse: pois é, a mamãe avisou tantas vezes que ele tinha um buraco, mas não me avisou direito. Ele culpa a mãe ainda, que não avisou direito que tinha um buraco. A mãe sempre é culpada de tudo. Portanto, não rejeite essas crianças, que alguns repelem a mãe ainda quando estão no berço. Nem aquele que vos paga com ingratidão. Se isso está acontecendo na família, não é repelir, não é agora enxotar de vez que vai resolver o problema. Não é o caso que o fez assim e que deu a vós. Uma intuição imperfeita do passado revela-se naquela criança, naquele jovem, e às vezes não tão jovem assim, já com seus 20 anos. Por quê? Porque aquilo vem de outra vida. Como nós não sabemos o que nós somos, de novo, vou brigar com as mães. As mães, nessa vida, abraçam os filhos e dizem: a mamãe fez tudo por você, meu filho, até hoje. Não é assim que a mamãe faz? Ainda bem que o filho não lembra das coisas da vida passada. Porque era capaz ele retribuir o abraço e dizer: mas lembra o que você fez lá há 200 anos atrás para mim? Lembra? Quer ver a rivalidade de mãe com filha? Que às vezes não se dão bem, a mãe e a filha. Ninguém entende por quê. E a mãe: ai meu Deus, eu não sei mais o que eu faço com a minha filhinha querida. Ainda bem que a menina não lembra das coisas lá do passado. Porque era capaz de dizer: agora tá todo choraminguela aí, né mamãe? Mas quando você tomou meu noivo lá 300 anos atrás, aí eu sofri, né mamãe? A gente não lembra. Graças a Deus que a gente não lembra. Porque senão iria virar uma loucura só, né? Então não adianta ficar chorando quando aquela criança já é um adulto. Diz ainda o Evangelho: mas ai, muitos aí entre vós, em lugar de afastar pela educação aos maus princípios inatos das existências anteriores, entretem e desenvolvem esses mesmos princípios, por culpa de uma fraqueza ou de um descuido. É claro que nós gostaríamos de ter filhos perfeitos, é natural que a gente gostaria de ter. Aquela criança que veio na nossa família corporal, ela também na sua programação veio para resolver as pendências, às vezes com mãe, com pai, com os irmãos, e às vezes não consegue. Como diz o Evangelho, elas sucumbem às vezes a isso. Merecei as alegrias divinas que Deus une à maternidade, ensinando a esse filho que ele está na terra para aperfeiçoar-se. E quando a coisa está feia mesmo, sabe o que o Evangelho recomenda? Abrace o filho ou a filha e diga: um de nós foi culpado em outras vidas pela tristeza que nós estamos passando hoje. Mas e onde é que está a humildade para a gente fazer isso? Às vezes a gente quer enxotar os filhos. Por isso que essa ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. E como tem ingratidão de filhos que usam e abusam dos pais hoje. Como tem?
E a gente diz, mas por que que o pai e a mãe deixam que isso aconteça? Às vezes, para não criar mais tumulto dentro de casa, às vezes para relevar, para passar a mão, como é que é? Passar sempre a mãozinha, panos quentes em cima de tudo, e ali está criando E aonde que essa criança vai sofrer, meus irmãos? E principalmente as mamães? Vai sofrer lá fora, no mundo. Porque às vezes aquilo que ela tem tudo dentro de casa, quando ela entra para o mercado de trabalho, que ela começa a receber não, que daí a coisa é feia, lá no fundo, e quem sabe no futuro eles vão vir culpar o pai e a mãe. Por que você não me disse que era assim? E eles com toda razão vão nos culpar. Porque quando eles eram pequenos, como diz o Evangelho, desde o berço a criança manifesta os instintos bons ou maus, que trazem sua existência anterior. É preciso aplicar-se em estudá-la. A gente dizia que não tinha tempo para estudar. Ou, quer ver? Quer ver? Essa conversa é séria. Às vezes as mães, o pai trabalha fora, às vezes não fica a semana junto com a família, e a mãe se torna um pai e uma mãe ao mesmo tempo. Aí, para compensar a falta de um pai, ela acaba querendo fazer tudo pelo filho. E ela estraga o filho. Porque o amor de mãe é uma coisa tão sublime, é tão grande, que ela acha que ela dando aquele amor que o pai, às vezes ausente, não pode dar, ela vai suprir tudo isso. E não vai suprir nunca, jamais. Porque todos os filhos precisam de uma mãe, precisam de um pai. Aqueles que infelizmente não tiveram o pai ou não tiveram a mãe, sempre vão ter problemas. Não é psicológico não, mas parece que existe um vazio dentro dessas pessoas. Aí diz, através de um esforço, olhai aqueles que te detestaram na terra, mas com essa visão e sua animosidade desperta então, revela-se, vai ao encontro desse e ame. Não tem outra alternativa. Ah, mas eu faço tanto para ver, nem bola para mim não dá. Não tem importância. Sabe qual é o problema? É que a gente às vezes faz e quer receber um retorno. Não é assim? Mas eu mando um WhatsApp para minha filha. Passa um mês e ela nem responde. Daí a gente diz, não vou mandar mais. Mas não é assim que a gente fica bravo? Eu não sei se é só comigo que acontece essas coisas, vocês estão tudo sério. Eu tenho 3 filhos, os 3 moram bem longe. O meu nenenzinho, 25 anos, mora lá em São Paulo. Claro que hoje eu já estou até vacinado contra essa gripe de velho aí. Imagina se eu nem ia estar vacinado sobre as atitudes de filho, né? Com essa idade. Mas às vezes, sabe aquela recaída que dá assim? Escreve no WhatsApp, oi filho, papai te ama. Sabe quanto tempo demora às vezes para a resposta? 15 dias, um mês. Aí vem a resposta lá. O que que eu espero quando eu escrevo aquilo? Que ele imediatamente responda e diga, papai, eu também te amo. Não é assim que a gente espera? E ele lá um mês depois, ele pega o WhatsApp, bah, meu pai, putz, esqueci, coitado, velho lá. Eu imagino que seja assim. Daí ele escreve, e aí, pai, tudo bem? Nelson, você também tem filho longe, não tem? Não é mais ou menos assim a conversa? E eu digo, mas por que ele não diz? Daí pego na mão do meu amor e digo, por que ele não disse que ele ama o papai? Não disse. Aí tem a moça, 40 anos de idade já. Eu ligo. Oi. Ai, paizinho querido, como eu te amo. Tchau, tchau. 6 meses depois, se eu quiser escutar a voz dela, eu tenho que ligar. Me ama tanto, mas tanto, tanto que não liga pro pai. E o que acontece com a mãe? Ai meu Deus, onde é que foi que eu errei? Não errou em lugar nenhum. Essa é a vida.
E a gente tem que se conformar. E isso não quer dizer que eu tenho que parar de amar aquelas coisinhas que estão bem longe lá. Claro que eu vou continuar amando. Mas eu não tenho que criar expectativa, eu amo, mas me ame também. Eu vou mandar escrito aqui, eu te amo. E eu fico ali, vai vir, vai vir. Daí parece que o WhatsApp é chique, né? Porque a gente vê quando a pessoa lê, não vê? 2 pauzinhos azul assim. Já leu. Agora vai escrever. Não veio. Não veio. Aí a gente vai dormir com o coração apertado. Aí no outro dia já muda de pensamento. Não é assim que acontece com a gente? Mas a mãe, o pai, eu acho que é mais fácil de se conformar, não sei porquê. Mas a mãe parece que não se conforma com essas atitudes dos filhos. Mãe parece que sofre mais. E não adianta esse sofrimento. Porque, primeiro, olha o ponto. Meu filho, minha filha, começa pela conversa de que quem escolheu para nascer via tua barriga foi a criança, não foi você que escolheu ele. E a mãe se acha ainda dona, não é? Você tem filho? Não. Mas vai ter. É assim essa conversa. A senhora tem filho? Não é mais ou menos assim? Não foi a senhora que escolheu para ter, é piazinho ou menininha? Nossa, tem tudo que é tipo. Tem 2 meninas e 1 menino. E ela, meu filho, minhas meninas, eles é que disseram, ó, tá vendo aquela mulher lá na terra, lá? Quer nascer dela. Começou aí, foi ele que escolheu. Não foi nós que escolhemos os filhos, é os filhos que escolhem os pais. E eles têm toda uma programação de vida para eles. Está escrito no Evangelho, é só a gente estudar. E a gente se acha dono, principalmente mãe. Aí, nós podíamos passar a noite inteira conversando. Eu fiz uma cola aqui. Uma vez perguntaram para uma mãe qual era o seu filho predileto. A senhora disse que tem 3. Qual é o predileto? Tem que ter. Acho que ainda não tem. É São os 3. É 2 meninas e um piazinho? É o piazinho. São amores diferentes, mas a gente ama. Querido, né? Eu tô apurando ela, mas é assim mesmo. Se tivesse 10, não tem como dizer que eu amo mais um menos o outro. E perguntaram para essa mãe aqui, qual é o filho preferido? Aquele que ela mais amava. E ela deixou entrever um sorriso e respondeu: nada é mais volúvel que um coração de mãe. Porque ama tanto, tanto, tanto aquele viajou, chegou outro, é o outro que é o amor dela. Aquele que viajou já esqueceu. Não esquece, mas é o que diz aqui, o amor de mãe é volúvel. Quem que veio me visitar? Meu piazinho, veio com o papai, abraça, beijo. Piazinho viajou, aí toca o telefone e a menininha, oi minha filha, papai te ama tanto. Coitadinho daquele, então não ama, aquele ama também. Isso pai, imagine mãe. Diz aqui, nada é mais volúvel que um coração de mãe. E, como mãe, lhe respondeu: o filho predileto é aquele a quem eu me dedico de corpo e alma. Esse é o predileto. O meu filho doente é o preferido até que ele sare. O que partiu até que volte. O que está cansado até que descanse. O que está com fome até que se alimente. O que está com sede até que beba. O que está estudando até que aprenda. O que está nu até que se vista. O que não trabalha até que se empregue. O que namora até que se case, vírgula. Mamãe queria que o filhinho ficasse o resto da vida em casa com ela. O que namora até que se case. O que casa até que aprenda a conviver, então.
O que é pai, até que crie os filhos. O que prometeu, até que cumpra. O que chora, até que cale. E já que o semblante, e já a mulher, essa mãe, com um semblante daqueles bonito, com um sorriso, ela completou e disse: o que me deixou até que eu o reencontre. Podemos entender isso quando o filho às vezes desencarna antes que a mãe. Então, o que me deixou até que eu reencontre. Ou seja, a mãe sempre vai amar mais aquele que está mais necessitado no momento. Como, entre outras falas, o que está cansado até que ele descanse. Quantas mães o filho chega da rua cansado, a mãe põe ele no colo, põe a cabeça, fica fazendo cafunézinho assim. Descanse, meu filhinho, descanse. Quer que a mamãe vá fazer um leitinho lá? Todinho para você? Quer? Quantos anos tem essa criança? 20, 30. Mas Marli, eu vou te pedir ajuda. Quem é mãe, levanta a mão. Que ela vai entregar uma folha dessa que eu li aqui. Só não vale vó, só mãe. Mas quem é mãe também, né? Entrega. Para quem é mãe, acho que vai dar para todo mundo. Então, isso aqui é só para a gente levar para casa e ficar refletindo um pouquinho. Porque o amor de mãe é um negócio sublime. Se ela tem um filho, se ela tiver 10, como era antigamente, as mães tinham às vezes até 15 filhos, né? Ou até mais. Era aquela festa na casa porque ela amava todos aqueles filhos de uma forma igualitária. Então, meus queridos amados irmãos, claro, tem que dizer feliz Dia das Mães para todas as mães, mas prestem atenção às mães, prestem atenção. As mães que têm os seus filhos com uma determinada idade, ame, não abandone o filho, mas não espere desse filho. Tá certo. Brigue. É filha? Ela é filha? Não, se fosse, podia brigar. Quer que eu leia de novo? Eu vou ler só para a senhora agora. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus. E a mãe tem que aplicar-se e estudar. Já é bisavó? É a mesma coisa que a mãe. Pode meter a cinta naqueles bisnetos lá. Queridos irmãos, ó espíritas, para concluir o Evangelho diz: compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzir um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. E as mães têm a obrigação de fazer o que elas podem para ajudar esse filho a progredir, sem esperar retorno. O que, vou repetir para isso fique bem guardado em nossas mentes. Às vezes a gente faz esperando o retorno do filho, e nem sempre ele vem. Porque eles estão construindo as vidas deles, ele já tem as coisas, tem marido, tem às vezes ou a mulher, ou ele tem já os seus filhos, ele tem o seu emprego para cuidar. Pois é, e eu que sou mãe, já está em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. É assim que funciona a vida. Então as mães têm que aprender uma palavra mágica, que é desapego. Não é parar de amar, mas aquela coisa, Deus o livre se a minha mãe visse que eu estou aqui hoje sem um casaco. Tem 90 anos. Minha mãe, 89, né? 88, até nem sei. Mas é bastante. Se eu ligasse para ela agora: mãe, eu estou indo lá em Rio do Sul fazer uma palestra. Como é que está o tempo aí? Está friozinho. Não esqueça de levar uma blusa. Meu Deus, eu tenho 60 anos também. E a tua mãe é viva ainda? Ia dizer a mesma coisa para você. Nelson, não esqueça de levar um casaquinho, meu filho, porque está frio, vai que pega uma gripe. Isso é mãe. Então esse apego é diferente de amor. As mães precisam, claro, amar os filhos, mas não com aquela expectativa de que me venha retorno imediato. Faça a tua parte. Ore pelos filhos. Peça a Deus para que oriente esses filhos. E a vida passa. Como dizia o nosso querido e amado Chico Xavier, tudo passa.
O reencontro no plano espiritual é que a gente vai fazer o balanço lá e dizer, e agora, o que que deu? Ih, mãe do céu, lá embaixo a coisa foi feia, errei tudo. Eu esqueci que você existia, mas agora, vamos de novo? Vamos, e assim que assim, vem de novo. Muito obrigado pela conversa de hoje. Nós voltamos qualquer dia.